Cumprimentamos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos para que, por gentileza, abra as vossas Bíblias. Os irmãos que estão nos acompanhando também pela live. Onde você estiver, abra sua Bíblia e agora nós vamos estar lendo a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Amém? Vamos ler juntos, já que se trata de um único versículo, vamos ler todos juntos, amém? No 3, 1, 2, 3. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Vamos repetir mais uma vez, irmãos? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu quero ainda pedir aos irmãos, permaneçam de pé. Vamos ler ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11 até o versículo 15. E agora nós vamos ler de maneira responsiva, amém? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar edifício, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. Todos juntos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, como pelo fogo. Todavia, como pelo fogo. Amém. Meus irmãos, podeis assentar. Aleluia. Queremos falar de um assunto escatológico. Nosso pastor trouxe aqui alguns estudos acerca de alguns. O pastor falou sobre o arrebatamento da igreja. E nós aprendemos que o arrebatamento da igreja se dará em duas fases distintas. Aprendemos que a primeira fase, ou melhor, que a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases distintas. E a primeira fase da segunda vinda de Cristo é o arrebatamento da igreja. E que a segunda fase da segunda vinda de Cristo é a sua vinda em glória. Nós aprendemos que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Assim a Bíblia, ela nos mostra, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, que nós não passaremos pela ira futura. Portanto, o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. E a vinda de Jesus em glória se dará no final da grande tribulação.
E nós aprendemos que há uma diferença entre essas duas fases que nós não podemos confundir. Na primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, Jesus virá para os seus. Na sua vinda em glória, no final da grande tribulação, Jesus virá com os seus. No arrebatamento da igreja, Jesus virá secretamente para os seus. O mundo só perceberá o que aconteceu, o que ocorreu, quando perceber a ausência de milhares de cristãos. Na sua segunda vinda, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, que todo olho verá o Senhor, até mesmo aqueles que o transpassaram. No arrebatamento da igreja, Jesus virá como noivo para buscar sua noiva amada, que é a igreja. Na sua vinda em glória, após a grande tribulação, Jesus virá como juiz e também virá como rei para julgar as nações e também estabelecer o seu reino milenar. E agora nós vamos tratar de um assunto que fala sobre o tribunal de Cristo e os galardões. Observe que, quando falamos tribunal de Cristo, e o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que nós lemos, no versículo 10, que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Em Romanos, no capítulo 14, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, no versículo 10, o apóstolo também faz menção deste acontecimento. Ele diz assim, Romanos capítulo 14, versículo 10, na parte B do versículo: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, todos os cristãos, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor, terão que comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que já tiverem sido arrebatados, são esses os que comparecerão ante o tribunal de Cristo. Portanto, vale a pena aqui abrirmos um parênteses. O tribunal de Cristo não se trata do juízo final. O juízo final ocorrerá no final do milênio, e o juízo final será para julgamento dos ímpios. Será um julgamento para os ímpios. O tribunal de Cristo é o julgamento de galardões, para recompensa, para galardoar, não um julgamento para condenação. Todos aqueles que aceitam a Jesus e permanecem fiéis a Deus, todos aqueles que permanecem fiéis a Deus e andando em santidade, sem sair do caminho do Senhor, andando na presença de Deus. E andar em santidade significa separar-se a cada dia para o Senhor. É ser mais santo hoje do que ontem e mais santo amanhã do que hoje. Andar em santidade é como diz lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, que diz assim: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Portanto, andar em santidade é algo necessário para estarmos com o Senhor, para estarmos nesse dia no tribunal de Cristo. E a Bíblia diz, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá
o Senhor. Então é importante andarmos em santidade, assim como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 15 e versículo 16. O apóstolo Pedro diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, em outras versões diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então daí a importância, todos os que andarem com Jesus, todos os que permanecerem fiéis, todos aqueles que forem ávidos de serem arrebatados no momento do arrebatamento, comparecerão ao tribunal de Cristo, não para condenação, porque todos aqueles que aceitaram a Cristo e permanecerem fiéis, não entrarão mais em condenação, mas passarão da morte para a vida. É isso que a Bíblia diz. O próprio Jesus Cristo é quem diz isso. Está lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, no versículo 24. Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, todos os servos do Senhor que aceitam a Jesus e andarem firmes, não entrará em condenação. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nesse tribunal, todos já estão salvos. Os que irão participar desse tribunal são todos aqueles que já foram arrebatados, já estão com seus corpos glorificados, já estão com seus corpos incorruptíveis, já foram transformados, e são esses que vão comparecer no tribunal de Cristo para julgamento das suas obras. Agora observe bem, por ser um tribunal onde comparecerão somente os salvos, o que será julgado não é julgamento de pecados, porque já estão salvos. Amém? Nós já estaremos com o Senhor. A Bíblia diz, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 17, os irmãos conhecem bem estes versículos, onde diz que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo fala sobre a transformação do corpo daqueles que estiverem vivos. O apóstolo Paulo diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Aleluia, transformados. Aí o apóstolo Paulo diz: porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia.
Portanto, todos os que participarão do tribunal de Cristo já estão com seus corpos glorificados, já estão com seus corpos transformados. Vamos agora trazer alguns pontos para sintetizar aquilo que precisamos dizer. Então, nesse tribunal, participarão somente os salvos. Já estarão com seus corpos glorificados e transformados. Amém? Quem será o juiz desse tribunal? Quem será o juiz desse tribunal? A Bíblia não deixa nenhum tipo de especulação contra isso. A Bíblia, ela afirma, ela confirma que o juiz desse tribunal será o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele será o juiz desse tribunal. E ainda no Evangelho segundo escreveu João, já está aberto aqui, no capítulo 5, no versículo 22, Jesus, ele mesmo diz que foi dado a ele, pelo Pai, essa autoridade de julgar nesse tribunal. Jesus diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então Deus deu a Jesus esta prerrogativa, essa autoridade para julgar. Então ele é quem é o juiz deste tribunal, o tribunal de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, no versículo 1, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então Jesus há de julgar os vivos e os mortos. O apóstolo Paulo também diz aqui no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, ele é justo, justo juiz, me dará naquele dia. Então Jesus é o juiz. E como será esse juízo? Como se dará? Ora, se Jesus é o juiz, a Bíblia afirma que ele é o juiz, então esta sentença, a sentença que será dada, será com equidade, será uma sentença precisa, porque quem está julgando conhece o homem por dentro e por fora. Quem está julgando tem o olho como chama de fogo. Quem está julgando conhece a intenção do coração. Quem está julgando sabe que eu e você está pensando agora. Então, o julgamento será preciso, será com equidade e será um julgamento justo. Amém, meus amados irmãos? Aleluia, glória a Deus. E quando se dará esse julgamento? Segundo o pastor Eurico Bernstein, um grande estudioso da palavra de Deus, segundo o nosso pastor, ele diz que se dará quando Jesus vier buscar a sua igreja. No momento do arrebatamento, ato seguinte, nós falamos aqui certa vez, e o nosso pastor também já ensinou, que o arrebatamento da igreja é o start para outros acontecimentos escatológicos que haverão de acontecer, como o tribunal de Cristo, a boda do Cordeiro, enfim, todos esses acontecimentos hão de acontecer. Segundo Eurico Berg, esse acontecimento acontecerá quando do arrebatamento da igreja, quando os salvos já estiverem reunidos com o Senhor. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, eu quero ler para os irmãos, que Jesus trará consigo os seus galardões.
Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, meus amados irmãos, nós vamos receber das mãos do Senhor Jesus o galardão. Amém? Nós vamos receber das mãos do Senhor o galardão. E é por isso que o apóstolo Paulo, mesmo passando por todas as dificuldades, mesmo passando por todas as adversidades, mesmo sofrendo naufrágio, sendo apedrejado, perseguido, ele tinha uma certeza muito forte em seu coração, que a coroa de justiça estava guardada para ele. Por isso que ele diz lá onde nós lemos, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, ele diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Essa palavra não é uma palavra de esperança para cada um de nós, meus irmãos? Sabermos que nós vamos receber das mãos do Senhor o galardão? Aleluia! Será algo maravilhoso. E o apóstolo Paulo, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, fazendo comparação com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, concernente ao galardão. É necessário abrirmos aqui mais um parênteses. Obras que estamos dizendo aqui são obras feitas em Deus. Não são obras para salvação. Sabemos que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fomos criados em Deus para fazermos boas obras. Fazemos boas obras não para sermos salvos. Fazemos boas obras porque somos salvos. Amém? Por isso, fazemos boas obras. As obras que estamos a dizer neste capítulo são obras realizadas pelos cristãos enquanto estiverem aqui na terra para a obra de Deus. E em poucos minutos nós vamos estar explicando aqui o que o apóstolo Paulo está passando, esta palavra que nós temos na palavra do Senhor, transmitida pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, o fundamento é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento senão Jesus. Jesus é o fundamento desse edifício, que é o quê? A igreja. Aí o apóstolo vai trazer assim, ó: e se alguém sobre este fundamento, que é Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Vamos falar primeiro do ouro, da prata e da pedra preciosa, em rápidas palavras. Ouro, prata e pedras preciosas são obras que não perecerão quando do julgamento no tribunal de Cristo. São obras que não perecerão. E nós vamos aqui rapidamente explicar. Ouro, obras comparadas a ouro. Obras comparadas a ouro, segundo alguns historiadores, e a Bíblia nos mostra, o ouro
tipologia daquilo que vem do Pai. Obras comparadas a ouro são obras feitas para a glória de Deus. Obras comparadas a ouro são obras feitas para glorificar o nome do Senhor. É o que diz lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, no versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que está nos céus. Então são obras comparadas a ouro, obra que não perecerá, porque é para a glória de Deus. Obras comparadas a prata, são obras feitas em Cristo, quando ganhamos almas para o Senhor, quando pregamos para a glória do nosso Senhor. São obras feitas em Cristo, obras de prata. Por quê? Na tipologia bíblica, prata representa redenção. Portanto, obras de prata também serão, obras comparadas à prata também serão aceitas, não serão rejeitadas pelo nosso Senhor. Obras comparadas a pedras preciosas são obras, segundo alguns historiadores dizem, segundo a tipologia bíblica, são obras feitas pelo poder do Espírito Santo. São aquelas em que nós pregamos na unção do Espírito, cantamos na unção do Espírito. São obras comparadas a pedras preciosas. São obras que não perecerão. E as obras que perecerão? 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13, no versículo 12, diz assim: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Obras comparadas a ouro, obras comparadas a prata, obras comparadas a pedras preciosas. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Agora, observem bem, vamos falar 3 obras comparadas que sofrerão detrimento, que não serão aceitas. Obras comparadas à madeira. Nós vamos terminar, tá, pastor? Obras comparadas à madeira. Madeira, na Bíblia, tipifica humanidade. Obras comparadas à madeira são obras em que o cristão, o crente, ele realiza para a sua própria glória, para o seu próprio eu. Ele já ganhou o seu galardão aqui. Como já falamos, quem vai julgar é Jesus. E Jesus, ele conhece o que? A intenção do coração. Ele sabe a minha intenção, ele sabe a sua intenção. Muitas vezes fazemos até bem, trabalhamos bastante, mas com a intenção errada, com a motivação errada, buscando glória do homem. Então, como não é glória para Deus, a madeira não resiste ao fogo, a madeira queima. A outra obra citada por Paulo que sofrerá detrimento é a de feno. Obras de feno são aquelas que não têm consistência, não têm valor, e tudo voltado para a motivação.
E a obra de palha? Obra de palha são aquelas em que é feita por cristãos que também não têm consistência. Aqui é a Bíblia, né, irmãos? Então nós temos que falar. Não tem consistência, é levado por qualquer vento de doutrina. São obras de palha. Sofrerá detrimento. Mas a Bíblia diz, já deu a hora, mas a Bíblia diz que se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Por quê, meus amados irmãos? Porque já dissemos que nesse tribunal, todos que comparecerão nele já são salvos. Amém? O pastor Elinaldo Renovato, ele diz assim no seu comentário acerca desse assunto, ele diz, quanto a isso, aqueles que tiveram suas obras, que sofreram detrimento, que pereceram, eles não terão inveja daqueles que tiveram as suas obras, daqueles que foram galardoados. Por quê? Porque esse sentimento não haverá lá. A inveja, a tristeza, a angústia, não haverá lá. Todos já estarão muito felizes de poder estar contemplando a face do Senhor, sentindo aquele momento tão maravilhoso que é de estar nas mansões celestiais. E aí ele dá um conselho, mas é melhor fazer bem aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Amém? Para que quando chegarmos lá, recebermos do próprio Senhor o galardão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.